Olá, tudo bem? O que posso saber e o que devo fazer? Kant. Essas são duas das questões que mobilizaram o pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant no século XVIII. Essas são duas questões de uma série de 4 que ele levantou a respeito da posição do homem no mundo moderno, esse mundo do século XVIII. As outras duas dizem respeito ao que ao homem é possível esperar e mais ainda a pergunta mesmo a respeito do homem. A era moderna e uma nova visão de mundo. Todos sabemos que a era moderna é uma era muito importante porque ela estabelece uma nova visão de mundo, uma visão que é muito impactada principalmente pelas descobertas científicas que dizem respeito a essa forma do homem enxergar a própria natureza. Temos na era moderna uma tentativa bastante forte, bastante importante de conhecimento desse mundo e a partir desses novos conhecimentos, isso tudo vai também trazendo muitas questões a respeito da possibilidade que o próprio ser humano tem de conhecer de fato a natureza. Em outras palavras, existe verdade naquilo que o homem diz a respeito da natureza? E mais ainda, qual é o método que agora, na era moderna, o homem deve usar para chegar a essa natureza? Isso tudo por quê? Porque até a era moderna, portanto a partir do século XVII, até então, até o século XVII, havia uma conjuntura de mundo que explicava todos os acontecimentos e os fenômenos, ou a partir de Deus, como era o caso, por exemplo, da Idade Média, ou, mais especificamente, a partir da razão que está na própria ordem natural, por exemplo, o que a gente vai ler lá no mundo grego. Vamos ver um trecho de um filme chamado Descartes, que é, aliás, o nome de um dos autores mais importantes da era moderna e, segundo alguns especialistas, poderia ser considerado mesmo o pai da era moderna. Descartes escreve um livro chamado Discurso do Método, que é tido como, digamos assim, o documento constitutivo da era moderna. E esse trecho desse filme vai nos ajudar a pensar a respeito do papel da razão, contemplar o mundo ou atuar no mundo. Essa é uma grande questão para Descartes e uma grande questão para toda a era moderna. Vamos ao filme. Egli ha disegnato le 6 stelle del Toro, dette Pleiadi. 6 in quanto la settima non appare quasi mai. Attorno ad esse si affollano altre 40 stelle, invisibili ad occhio nudo, lontane non più di un semigrado appena. In virtù del suo cannocchiale, di cui qui vi mostro copia fedelissima, ottenuto con un sistema di pregiate lenti olandesi, la Via Lattea, che ci appariva come una nebula, è stata scrutata e studiata tanto esattamente da poter dire risolte le innumerevoli dispute che per secoli tormentarono i filosofi. La galassia è infatti apparsa chiaramente come una congerie di innumerevoli stelle. La cosa è evidente in qualunque regione di essa l'osservatore diriga il cannocchiale. Galileo Galilei ha poi divulgato che esistono nei cieli 4 pianeti, fin dalle origini del mondo, che non sono mai stati veduti e di avere scoperto ed osservato durante 2 mesi le loro collocazioni. Ci hanno detto che il matematico del Granduca di Firenze ha scoperto anche il segreto delle macchie del Sole. Che notizia ci date su questo punto? A Firenze ho saputo che Galilei ha molto studiato questo punto, ma egli purtroppo non può ancora dare una risposta definitiva, e cioè se le macchie siano in realtà vapori, esalazioni, nuvole o fumi prodotti dal corpo solare. Egli sulla natura di queste macchie è ancora incerto, potendo essere 1000 altre cose per noi impercettibili. Ma per ciò che riguarda il Sole, egli crede di dover affermare come assolutamente certa una sua convinzione. Accordandosi i suoi studi con quelli del polacco Copernico, egli afferma la mobilità della Terra e la stabilità del Sole, intorno alla quale, secondo orbite prefisse, si muovono i pianeti. Se mi permettete... Dite pure. Se il signor Galilei insiste nel suo errore... Non è un errore, ma un'ipotesi ragionevole. Ma egli nega la Bibbia. Giosuè infatti disse al Sole di fermarsi. E al suo comando il Sole che si muoveva attraverso i cieli si fermò. È evidente che le parole della Bibbia devono essere interpretate in un altro senso. E Galilei... Io dico che se egli continua a insistere nel suo errore, non vedo ragione perché voi dobbiate divulgare questa sua teoria presso di noi, proprio qui, al nobile collegio della Flash. Voi avete parlato di Galilei come di un novello Aristotele. La sua dottrina è nell'errore.
Un errore che egli ha commesso per la sua superbia e che confonde la fede del popolo. La terra è al centro dell'universo. Tutte le testimonianze degli uomini, degli umili come dei dotti, fin dall'inizio dei tempi, confermano questa verità. Trovo esagerato tutto questo vostro sdegno, signor de Bastion. Bom, como nós vimos então nessa passagem do filme Descartes, há um debate a respeito das novas descobertas que vêm de fato revolucionar a forma como o homem moderno vê o mundo e se relaciona com as verdades produzidas pela mente humana, pela própria razão. De um lado está, portanto, a posição da Igreja, né, que diz, por exemplo, coisas amparadas inclusive em Aristóteles, o filósofo grego, que a Terra, por exemplo, estaria no centro do universo, estaria parada e uma série de outras verdades. E, de outro lado, as novas descobertas da ciência, no caso ali, por exemplo, a gente vê a citação de Galileu Galilei, que tem verdades que não são mais amparadas, digamos assim, nem em Aristóteles e muito menos nas verdades bíblicas ou derivadas da tradição, portanto, eclesial. A grande novidade, então, da era moderna diz respeito justamente a essa nova forma, digamos assim, de ver o mundo e contando para isso com uma série de mecanismos, de instrumentos técnicos, inclusive. Por exemplo, ali no filme é citado justamente né, o telescópio, a luneta, aí novas teorias a respeito das cores, os processos pelos quais se mediu as distâncias no planeta, o tamanho do planeta, as distâncias do planeta com os astros do céu. Tudo isso são novidades que são trazidas aí e que colocam ao ser humano, então, um novo desafio, que é medir justamente a sua capacidade racional de dizer essas verdades. Em outras palavras, como é que nós podemos acreditar nessas novas verdades dentro de um mundo que estava totalmente amparado na tradição religiosa e mesmo aristotélica? Vamos ver agora mais uma passagem desse filme, do Descartes, para a gente consolidar essas ideias que nós estamos discutindo aqui. La mia nuova opera riprenderà idee e materiali del Trattato del Mondo. Signori, ho scritto il progetto di una scienza universale che possa innalzare la natura al suo più alto grado di perfezione. Ci dite troppo poco, mio caro René. Mi avevate tanto parlato dei vostri progressi nella metafisica. Avete timore di esporli? Avete scritto un libro di metafisica? Rinunciate al vostro metodo matematico? Tranquillizzatevi. Intendo dimostrare le verità spiegate fin qui dalla metafisica attraverso vie nuove. Sarebbe sterile avere escogitato un metodo per il retto uso della ragione e non adoperarlo per dimostrare i fondamenti della creazione dello spirito e di quello che ci circonda, al di là delle tesi degli scolastici, senza nulla concedere alle loro argomentazioni. Ecco uno dei miei nuovi ragionamenti. Tutti sanno che talvolta i sensi ci ingannano. Suppongo allora che nulla di ciò che vediamo sia come i sensi ce lo fanno apparire. Ma dubitando di tutto, mi appare subito evidente che io penso. E se penso, devo pur essere qualcosa. Io penso, dunque sono, dunque esisto. Questa certezza di essere io la ricavo da me stesso. Io sono una sostanza la cui naturale essenza consiste nel pensare, totalmente indipendente da qualsiasi cosa materiale. Ebbene, questo io a cui mi riferisco è l'anima, per la quale io sono quello che sono. Ho verificato poi che nessuna delle cose che esistono, la terra, la luce, il colore, appaiono superiori a me, più perfette di me. Ma chi ha posto in me l'idea di un essere più perfetto del mio, mi sono domandato. Certamente una natura più perfetta della mia, in grado di poter concepire l'idea della perfezione, cioè a dire di un essere sovrannaturale, assolutamente perfetto, che io indico con una sola parola, Dio. Nel mio trattato io dimostro anche, nella maniera più chiara, l'esistenza in me e nel mondo di una sostanza pensante distinta da quella corporea. Ma quale delle due è la natura di Dio? Io dimostrerò che il Dio certamente non può essere un composto di due sostanze, quella corporea e quella pensante, perché la mescolanza sarebbe segno di imperfezione. Caro René, voi parlate dell'esistenza dell'anima e di Dio in un modo davvero insolito. Mi avete commossa.
Bom, como nós podemos ver nessa passagem desse filme, um dos problemas centrais de Descartes é justamente a ideia da relação entre a razão humana e o próprio mundo, no sentido de dar à razão humana um rigor que a conduzisse a verdades absolutamente claras e distintas. Ele, que era um matemático, pretende, portanto, trazer esse método da matemática para dentro da filosofia, mais especificamente para dentro da metafísica. A grande verdade a que chega Descartes é justamente a ideia, então, de que o ser humano é um ser pensante antes de um ser existente, ou seja, a famosa frase penso, por isso existo, ela consolida uma das teses mais importantes da era moderna, que é justamente a ideia de que é através da razão, portanto do pensamento, que tudo que existe no mundo poderia ser então conhecido enquanto tal. Isso tudo, obviamente, é amparado ainda sobre a ideia de Deus como o ser que dá ao ser humano essa possibilidade de pensamento. Temos então aqui o método racionalista, que é o método dedutivo usado por René Descartes, que é, portanto, um dos métodos pelo qual a era moderna chega ao conhecimento. O problema é que, mesmo nesta era, o ser humano, então, tem uma ideia de que a natureza se organiza através da própria matemática. Esse é, por exemplo, uma das questões mais chaves de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tem um desenho que poderia ser servido quase assim como um ícone da era moderna, o homem vitruviano. Esse desenho ele é muito interessante porque ele ajuda a gente a entender justamente esta forma como o ser humano está olhando para o mundo. Trata-se de um desenho que coloca o ser humano no centro e em torno dele estão, por exemplo, um círculo e um quadrado. Esse ser humano no centro, reparem, é um homem grego, típico então do Renascimento, né? Não é qualquer homem, é um homem grego. Segundo, não é a alma mais do homem que diz as verdades absolutas sobre o mundo, mas é o próprio corpo, portanto, uma perspectiva agora de levar em conta as verdades, digamos assim, imanentes da natureza. E de outro lado nós temos este homem, a partir da posição deste corpo do homem no mundo, nós retiramos então as medidas do mundo, ou seja, quem diz o que é o mundo é o próprio homem posto no mundo, como parte do mundo. E o curioso é ver que no desenho o que sai dessas medidas do homem são justamente duas figuras geométricas, um círculo e um quadrado. É interessante que círculo e quadrado são, na verdade, formas geométricas. E isso remete à ideia de que é a matemática agora que forneceria as bases para o ser humano olhar para o mundo. Olhando para o mundo, é só pela via, então, da matemática que nós conseguiríamos, de fato, conhecer este mundo. Porque o mundo se revelaria através de uma determinada ordem, que é a ordem que a própria razão coloca no mundo. Essa é mais ou menos, então, a tese de Descartes, que, vale lembrar, era um matemático, pai da geometria analítica. Todas essas ideias que nós estamos conversando aqui dão conta, então, de mostrar como agora o mundo ele é visto não mais de uma forma ordenada, absolutamente fixa, imóvel, portanto, uma forma moral, né? Porque aí, por exemplo, quando eu falo em fixidez do mundo, em ordenamento do mundo, eu poderia pensar, por exemplo, que o mundo então fornece bases para eu, ao segui-lo, poder construir a minha própria vida. Agora este mundo não é mais assim. Agora este mundo é um mundo desorganizado, caótico, marcado por novas teorias que colocam, por exemplo, os próprios astros em movimento. A fixidez dos astros era uma verdade que vinha lá de Aristóteles, e agora então tudo isso muda. O mundo parece muito mais desorganizado e caótico, e agora caberia ao próprio ser humano, através da sua, digamos assim, da sua racionalidade, colocar esse ordenamento no mundo. É o homem, através da razão, que tem agora a missão de colocar um ordenamento no mundo. Quando eu digo ordenamento, então, significa em termos de conhecimento, em termos epistemológicos, mas também em termos morais. A gente podia lembrar aqui da escola dos estoicos, antiga, lá do mundo grego, que dizia que o próprio mundo estava ordenado e que bastaria ao ser humano, em termos morais, se ele quisesse atingir o bem, seguir esse ordenamento do mundo. Agora não é mais assim. Um mundo desordenado exige que o próprio ser humano vá a ele, não mais, digamos assim, como aluno do mundo, para usar uma expressão do próprio Immanuel Kant, mas como intérprete e mais ainda como juiz desse mundo. É como juiz do mundo que o homem vai, através dos seus instrumentos, perguntar ao mundo o que ele é. E é a partir disso que se estabelece, então, toda a trajetória da filosofia moderna. O que posso saber?
Essa é uma pergunta fundamental, então, que está na concepção, digamos assim, da filosofia de Immanuel Kant. Vimos como, a partir de Descartes, a partir da era moderna, essa é uma questão central, ou seja, até onde, como nós podemos conhecer. Se trata, então, essa é a tarefa kantiana, de dar a razão justamente, retirar dela esse sentido um pouco mais ingênuo, já que, como nós vimos em Descartes, a razão poderia conhecer tudo, inclusive o próprio Deus. E o Kant, que é um professor, então, de filosofia, que está aí baseado em toda uma teoria, digamos assim, que ele chama, inclusive, de dogmática, ou seja, uma teoria que se ampara em verdades absolutas, ele, através da leitura de um outro filósofo chamado David Hume, que era justamente um empirista, ou seja, um que acreditava, ao contrário de Descartes, que tudo que existe a respeito do mundo só poderia ser conhecido pela via da experiência concreta, portanto, do método indutivo e não apenas do método dedutivo, como era no caso de Descartes. Então, através da leitura de David Hume, Immanuel Kant começa a se perguntar a respeito da veracidade desses juízos, ou seja, ele como professor queria saber até onde, de fato, aquilo que ele ensinava, as verdades da metafísica que ele ensinava, eram possíveis de serem provadas, ou pelo menos acreditadas. Essa é a questão fundamental, então, de Immanuel Kant. O que posso saber? Então, essa pergunta fundamental da era moderna vai tentar ser respondida por Immanuel Kant, na medida em que ele vai tentar justamente retirar dos seus ensinamentos, digamos assim, esse tom que era meramente especulativo e dar à razão alguma coisa de fato firme, não é? E isso passaria, portanto, por uma crítica da razão, ou seja, uma análise para saber até onde, de fato, a racionalidade humana pode ir. Por isso, uma das obras mais importantes de Immanuel Kant vai se chamar justamente Crítica da Razão Pura. E aí nós podemos começar a pensar a respeito da tentativa que o Kant faz de responder essa pergunta. Crítica da razão pura significa existe a necessidade agora de nós analisarmos essa razão, descobrirmos até onde ela pode ir. E nessa tentativa, Kant chega à afirmação de que existem dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que ele chama de conhecimento empírico, é o conhecimento a posteriori, o conhecimento que sempre depende da experiência, ou seja, aquele tipo de conhecimento que nós temos no mundo e que depende da nossa relação com o mundo. Tem um segundo tipo de conhecimento, segundo Kant, que é justamente aquilo que ele chama de conhecimento puro, ou seja, de conhecimento a priori. É aquele que não depende em nenhuma medida da experiência do mundo. Seriam conhecimentos que nós já trazemos, digamos assim, a partir da nossa própria racionalidade e não precisamos de nenhuma experiência, nenhuma relação com o mundo para, de alguma forma, alcançá-los. Bom, além dessa divisão, desses dois tipos de conhecimento, Kant também fez uma divisão dos chamados tipos de juízos, portanto, tipos de ajuizamentos do mundo que são fornecidos ou, de alguma forma, realizados pela própria razão. São, então, dois tipos, diz o Kant, os juízos analíticos, que são aqueles que operam por análise, e também os juízos sintéticos, que são aqueles que operam por síntese, não é? Uns que operam, portanto, por análise e os outros que operam por síntese. Portanto, vejam que os analíticos, eles não dependem da experiência, eles são totalmente a priori, enquanto os sintéticos, diz o Kant, são a posteriori, portanto, dependem da experiência. Bom, a novidade trazida por Kant, e aí ele consegue, de fato, superar, digamos assim, uma série de problemas que vinham sendo debatidos na filosofia moderna, porque na relação entre o racionalismo proposto por Descartes e o próprio empirismo de Hume, é que Kant, então, a novidade é essa, ele estabelece a possibilidade do que ele chama de juízos sintéticos a priori, que estariam amparados, segundo eles, nas noções de espaço e tempo. Então, os juízos sintéticos a priori, eles seriam juízos que aparentemente estariam postos na experiência do mundo, mas que são a priori, portanto, independem dessa experiência. Para exemplificar ou para consolidar os tipos de juízos, eles são, portanto, as noções de espaço e tempo, que já estariam, portanto, a priori na razão humana, e quando ela vai ao mundo, ela já se estabelece a partir justamente desses dois requisitos, desses dois pontos, então, principais. Aí está, então, a grande descoberta, a grande contribuição do Kant para o pensamento moderno.
Bom, além desses juízos, então, o Kant faz uma série de categorias do entendimento pelas quais o ser humano poderia compreender a sua ação no mundo e se colocar no mundo, ir ao mundo. Então ele faz, por exemplo, listas de juízos de quantidade. São, por exemplo, esses de quantidade, juízos universais, particulares, singulares. De outro lado, nós temos os juízos de qualidade, que seriam afirmativos, negativos ou indefinidos. Teríamos também os juízos de relação, que são categóricos, hipotéticos e disjuntivos. E ainda, finalmente, os juízos de modalidade, problemáticos, assertórios e apodíticos. Essas são as 12 categorias do entendimento que foram elencadas por Kant e que com elas esse filósofo resolve o problema da filosofia moderna, ou pelo menos aponta uma solução que foi inclusive conhecida como Revolução Copernicana, porque de alguma forma, reparem, quando ele trata das noções a priori, dos juízos sintéticos a priori, e que ele coloca isso na própria concepção da razão humana, a gente poderia dizer que essas categorias, na medida em que elas estão a priori na razão humana, elas estariam vazias se elas não forem preenchidas justamente com as experiências ou com as percepções sensíveis que advêm do mundo da natureza. E, por outro lado, essas impressões ou percepções sensíveis que advêm da natureza seriam totalmente incompreensíveis ou praticamente vazias se não pudessem ser, então, conectadas, organizadas através desses tais juízos do entendimento ou através dessas categorias, melhor dizendo, do entendimento. Repare então que se trata de uma questão bastante simples. Todo fenômeno que existe no mundo, só ele poderia ser conhecido. Por quê? Porque qualquer tipo de verdade que advenha da razão só tem sentido se ela for preenchida, recheada com as experiências que advêm do mundo. Nem as experiências sozinhas do mundo, nem aquilo que o ser humano diz sozinho a partir da sua própria racionalidade, teriam qualquer validade para Kant. Todo conhecimento, portanto, estaria resumido aos fenômenos, ou seja, a essa capacidade de recolhimento das impressões sensíveis que o mundo nos fornece e a uma capacidade organizativa desses fenômenos que estaria, portanto, colocada pelo próprio ser humano como aquele que pensa e organiza o mundo. O mundo sem a razão, portanto, estaria totalmente desorganizado e vazio e, ao mesmo tempo, uma metafísica que não levasse em conta, então, um conhecimento que não levasse em conta essas experiências sensíveis do mundo, também estaria esvaziada de sentido. Além do mundo do fenômeno, o Kant ele estabelece uma outra noção, uma outra divisão. Ele diz que existe um reino ou um mundo que ele chama de númeno. Númeno significa justamente aquele reino das coisas que não aparecem, que não tem possibilidade nenhuma de que nós tenhamos algum tipo de experiência sensível. Portanto, pairaria num quase, digamos assim, vazio absoluto. Essas noções dizem respeito, por exemplo, principalmente a duas questões: a imortalidade da alma e a existência de Deus, além da noção, por exemplo, de liberdade, que vai ser muito importante para a gente pensar a própria moralidade em Kant. Portanto, sobre Deus e sobre a própria imortalidade da alma ou sobre a liberdade, porque isso não tem nenhum tipo de existência fenomênica, isso não está posto no mundo a partir, por exemplo, de uma experiência sensível, a partir disso, sobre isso nós não poderíamos dizer nada. A razão humana, portanto, é incompetente para dizer qualquer coisa a respeito de Deus, da imortalidade da alma ou da liberdade. Reparem que essas noções antes tinham sido trabalhadas, por exemplo, por Descartes. Descartes achava que a razão poderia sim acessar a Deus. Kant não acha isso. Kant acha que a razão humana está limitada ao reino dos fenômenos, porque ela trabalha, como eu já expliquei, a partir das 12 categorias do entendimento e recolhe do mundo as experiências sensíveis. Vamos ver como é que o próprio Kant apresenta essa sua missão, digamos assim, essa sua tarefa, no prefácio que ele fez à sua Crítica da Razão Pura. Vejam o que ele diz lá. A razão tem que ir à natureza, tendo numa das mãos os princípios unicamente segundo os quais fenômenos concordantes entre si podem valer como leis, e na outra o experimento que ela imaginou segundo aqueles princípios, na verdade, para ser instruída pela natureza.
Veja o que está presente aqui nessa passagem. Nós temos aí a ideia de que nós, quando vamos à natureza, vamos sempre com duas coisas nas mãos, ou com duas mãos, né? Uma primeira mão, um primeiro elemento seria justamente aquilo que a nossa razão quer perguntar à natureza. E um segundo elemento, aquilo que a natureza nos fornece enquanto mundo sensível. Está posto aí, portanto, a ideia de que o homem, quando vai à natureza, o ser humano, quando vai à natureza, precisa necessariamente conectar tanto aquilo que ele leva, em termos de razão, quanto aquilo que ele busca, em termos de experiência sensível. Vamos dar uma continuidade nesse trecho para a gente ver como é que o Kant, além disso, estabelece um outro critério. Veja o que ele diz. Não, porém, na qualidade de um aluno que se deixa ditar tudo o que o professor quer, mas na de um juiz nomeado, que obriga as testemunhas a responder às perguntas que lhes propõe. O que o Kant está dizendo aqui é justamente a ideia de que o homem, quando vai à natureza, não vai, então, como um aluno que aprende o que a natureza diz, já que a natureza, como eu disse antes, ela é tida agora como desorganizada, desordenada, e ela precisaria justamente da vocação do ser humano, na sua capacidade racional, para organizar esses dados que são fornecidos pela natureza. Então, de alguma forma, aqui nós estamos falando ainda das categorias do entendimento, que possibilitam essa organização. O homem, então, quando vai ao mundo, vai na qualidade de um juiz que interroga o mundo a respeito do que o mundo é, e não aquele que contempla meramente esta ordem do mundo. Veja que aqui está a grande diferença estabelecida então por Kant entre a teoria moderna da ciência e a teoria, por exemplo, aristotélica, que atravessou toda a Idade Média, já que durante todo o período aristotélico e medieval, a ideia do ser humano, quando ele ia à natureza, era de que ele ia contemplar a natureza. O que o Kant está dizendo agora é que o homem não vai contemplar, ou seja, aprender da natureza. Ele vai interrogar a natureza, ele vai já perguntar à natureza aquilo que ele, a priori, quer saber. Esse trecho continua. Veja o que o Kant ainda diz nesse prefácio à sua crítica da razão pura. Através disso, a ciência da natureza foi pela primeira vez levada ao caminho seguro de uma ciência, já que por muitos séculos nada mais havia sido que um simples tatear. O Kant está reconhecendo aqui, então, que só essa sua solução, a solução dada por ele na crítica da razão pura, então oferece, de fato, bases seguras para que agora a ciência possa evoluir. É bom lembrar que esta ciência agora não tem mais que se preocupar com temas, por exemplo, do nível da metafísica, como eu já disse, a respeito de Deus, da imortalidade da alma, ou qualquer outro assunto deste reino que o Kant considera reino do númeno. Agora, a razão humana está amparada apenas nesta relação direta com o mundo dos fenômenos, e a ciência, então, tem possibilidade de progredir e alcançar grandes verdades, como a gente tem visto a partir, então, do século XVIII até os nossos dias, quando a ciência progrediu bastante no conhecimento, então, deste reino dos fenômenos, deixando este reino do númeno, o reino, por exemplo, como eu disse já, de Deus, imortalidade da alma e todos esses outros assuntos, para o reino, por exemplo, da religião. O que devo fazer? Essa é uma outra pergunta que advém, então, da teoria kantiana. O Kant escreve, então, uma segunda crítica, que ele chama justamente de crítica da razão prática. Por quê? Porque essa crítica da razão prática, ela estabelece a necessidade também de uma pergunta a respeito do próprio fazer humano, ou a partir da sua, digamos assim, condição de ser no mundo, e que esse homem é uma condição que o faz alterar o que o mundo é. Então, o Kant também escreve uma obra que é, em outras palavras, uma obra de moralidade, uma obra a respeito da ação do homem no mundo e o que ele deve fazer para atingir o bem. Portanto, uma crítica da razão prática. Essa obra se divide em duas partes, analítica da razão pura e dialética da razão pura. Então, se trata agora de refletir a respeito, por exemplo, do tema da liberdade, que é um tema fundamental, então, da própria racionalidade, da própria condição humana no mundo. Bom, como nós vimos, o Kant ele dividiu a realidade em duas partes. Aquela parte, digamos assim, que nós chamamos de fenômeno, ou realidade fenomênica, e uma segunda parte que é a realidade numênica. Tem uma questão importante aí, que é um tema muito central do Kant, que é justamente a noção de que a realidade, esta realidade fenomênica, tivesse algum tipo de realidade própria, que ele chama então de coisa em si do mundo. Ao lado, portanto, de problemas como Deus, alma,
liberdade, existiria um fator fundamental, que é justamente a ideia de que a própria realidade teria uma coisa em si, alguma coisa que seja própria dela e estivesse justamente escondida por detrás desse mundo fenomênico. Essa coisa em si do mundo também não poderia ser alcançada, segundo Kant, pela razão humana. A razão humana não poderia alcançá-la. O problema é que, mesmo assim, Kant não inviabiliza ou não invalida a possibilidade de nós pensarmos nessas coisas. Ele faz, então, uma separação entre a possibilidade de conhecer e de pensar. Uma coisa é conhecer. Como nós vimos, conhecer necessita justamente daquela ideia da experiência. Nós precisamos da própria experiência do mundo para que haja conhecimento. Mas, por exemplo, quando falamos de Deus, quando falamos de alma, de liberdade, ou desta coisa em si do mundo, não necessariamente nós precisaríamos pensar, conhecer. Bastaria nós pensarmos essas coisas. Ou seja, nós podemos, obviamente, pensar sobre Deus. Não podemos conhecer Deus. Bom, como Kant, então, não inviabiliza a ideia de que é possível pensar a respeito desses elementos que formam a realidade numênica, a realidade escondida por trás daquilo que aparece, então ele se coloca, então, essa missão de escrever a crítica da razão prática, ou seja, uma crítica da razão que fornecesse alguns elementos para o homem agir no mundo. Então, uma coisa importante ser lembrada é que essa obra, ela se consolida a partir da ideia de que a razão é que fundamenta a ação do homem no mundo. A ética kantiana, portanto, se consolida a partir de um factum racional, ou seja, do próprio fato racional é que nós podemos derivar toda a nossa ação no mundo e o nosso dever ser no mundo. Ou seja, em outras palavras, porque somos seres racionais que sabemos agora até onde pode a nossa razão e que separamos muito bem o que é o conhecimento do que é o pensamento, que nós podemos agora agir de uma forma correta a fim de alcançar no mundo o próprio bem. Por isso, o Kant, como um bom, portanto, filósofo esclarecido, eu me refiro aqui ao fato de que o Kant é um filósofo iluminista, portanto, faz parte de um grande movimento dessa época que é chamado de esclarecimento, ou iluminismo, né? A filosofia do Aufklärung em alemão, ou seja, do clarear a realidade a partir da racionalidade, que é o que a gente viu que ele está fazendo até aqui. Também do ponto de vista da razão, então, da moral, então, o Kant usa a própria razão para clarear, para clarificar essa missão do homem no mundo. E para isso, então, ele cria o famoso imperativo categórico. O imperativo categórico nada mais seria do que uma máxima que, segundo Kant, seria universal, porque valeria para todos os homens, para todas as épocas, e que fundamentaria toda a ação do homem no mundo, dando a ele, então, uma consistência ética. Em outras palavras, se o homem seguisse esse imperativo, que advém, portanto, da razão, ele poderia alcançar o bem. O imperativo kantiano, ele foi formulado na seguinte frase, que é muito simples. Age de tal maneira que o motivo que te levou a agir possa ser convertido em lei universal. Ou seja, o que o Kant está falando aqui? Ele está dizendo, ele está criando uma máxima que serviria, portanto, de ideia universal com a qual o homem pudesse agir no mundo. Ele deve fazer no mundo só aquilo, somente aquilo, que ele gostaria que virasse lei universal. Ou seja, ele gostaria que todos também fizessem. Ou seja, o Kant está dando aí para a ética, pautada então por um princípio racional do imperativo categórico, digamos assim, uma universalidade. Ele está dizendo, se você quiser atingir o bem, faça uma coisa, só faça aos outros aquilo que você gostaria que todos fizessem para todo mundo. Em outras palavras, por que eu vou roubar? Eu não posso imaginar uma sociedade eticamente organizada baseada no roubo. Por quê? Porque se eu roubo, esse meu gesto não pode fundar uma sociedade, porque se todos fizessem aquilo que eu estou fazendo nesse momento, eu então invalidaria a vida social. Portanto, por que eu não vou roubar? Porque eu não gostaria que todos por aí também roubassem, saíssem roubando a todo momento. Por que eu não vou trair, por exemplo, a pessoa com a qual eu fiz um compromisso afetivo?
objetivo, porque nenhuma sociedade poderia ser organizada a partir disso, já que eu não posso desejar que isso que eu faço se torne lei universal, ou seja, seja também feito por todos os outros. Eu não posso, por exemplo, em termos assim mais práticos, matar, roubar, mentir, porque todas essas coisas não podem ser desejo meu que essas coisas se universalizem, ou seja, sejam feitas por todas as pessoas. Bom, vimos que Kant, com essas duas perguntas, o que posso saber e o que devo fazer, soluciona vários problemas da nossa vida, inclusive cotidianas, e que foram problemas muito debatidos durante boa parte da nossa história, justamente essa era que nós chamamos de Era Moderna. O Kant, mais ou menos, então, encerra, dando assim um nó final nesse grande debate a respeito, primeiro, do que é o conhecimento, distinguindo, portanto, esta ideia do reino do númeno com o reino do fenômeno, dizendo, portanto, que muitas coisas não podem ser conhecidas, só poderiam ser pensadas, e quando forem conhecidas, são conectadas entre aquilo que nós experimentamos e aquilo que nós trazemos já, ou levamos já ao mundo através das categorias do entendimento. Essa é uma noção importante, então, para se pensar essa teoria do Kant. De outro lado, Kant também fornece, através da pergunta o que devo fazer, justamente as bases para nós pensarmos a ética agora sob o ponto de vista de um uso racional digamos, um uso da nossa razão a favor de uma atitude ética que leve ao bem de todos, não é? Já que este homem agora que escolhe para si mesmo determinadas leis, escolhe fazer alguma coisa para si mesmo, está escolhendo para todo mundo, porque justamente quando ele dá a si mesmo essas normas de conduta, por exemplo, não posso roubar porque não quero que todo mundo roube, saia por aí roubando, já que nenhuma sociedade poderia ser construída em cima do roubo. Quando eu digo isso, eu forneço a mim mesmo leis que são leis universais. O Kant, portanto, chega à conclusão de que só existe liberdade no reino do exercício dessa razão. E aí, no reino da razão, que o homem, sendo livre, fornece para si mesmo leis que guiem a sua conduta moral. Veja que curioso agora, então, a gente chegou num ponto interessante. O próprio Kant, ele rompe também com as ideias que separaram antigamente a ideia de liberdade da ideia de obediência, porque ele chega à conclusão de que quando nós obedecemos às leis morais, essas normas, por exemplo, que dizem não roube, né, não traia, etc., essas normas todas, elas são resultado da própria ação livre do ser humano que, num gesto de liberdade, ao agir, escolhe para si mesmo essas normas e, portanto, tornando essas normas leis, ele, quando cumpre a lei, obedece a ele mesmo. Não há mais, portanto, nenhuma contradição entre liberdade e obediência às normas. Quando nós obedecemos às normas, é que nós somos, de fato, livres. Veja que interessante o pensamento, então, desse autor, Immanuel Kant, que é um pouquinho, às vezes, difícil, um pouco denso, mas que fornece respostas bastante importantes para a nossa vida cotidiana. Bom, hoje eu vou dar como dica de estudo para vocês justamente a obra principal, uma das mais conhecidas pelo menos, Immanuel Kant, chamada Crítica da Razão Pura. Não deixem de ler, trata-se de uma obra bastante importante, como nós vimos, para a história da filosofia, e ninguém que de fato queira conhecer a filosofia deve abrir mão de ler pelo menos uma obra de Kant. E uma boa dica para começo de conversa é justamente essa obra Crítica da Razão Pura. Bons estudos, portanto.